Bem-vindo ao Fala Maria. Hoje vou entrevistar a doutora Joyce Aires, uma convidada especialíssima. Inclusive, ela participou da Maria Aires em Revista. E ficamos muito curiosos e trouxemos a doutora Joyce para falar um pouco mais da sua profissão e da sua trajetória. Ela é especialista em harmonização orofacial, cirurgiã dentista e está aqui conosco nessa tarde maravilhosa. Doutora Joyce, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui na sua frente, conversando com você. E é isso. Muito Obrigada. bom. Olha, a doutora Joyce, ela, como eu já disse, especialista em harmonização facial, atua com tratamentos inovadores e personalizados que unem arte, técnica e equilíbrio. Com uma abordagem holística e artística, ajuda pessoas a conquistarem um rosto mais harmônico, leve e natural. Sim. É muito bom falar essas palavras, porque são palavras que unem beleza, estilo de vida, sensibilidade, né? E eu quero começar a perguntar a você, doutora Joyce, como foi para você, como que você entrou neste universo da harmonização facial? Então vamos lá. Entrei por uma necessidade. Eu fiz odontologia, após meu curso de graduação, eu comecei meu curso em endodontia. Endodontia é o famoso tratamento de canal. Então eu trabalhava muito com dor, né, com a dor do paciente, enfim. E no decorrer do curso, a gente começou a ver um padrão de pacientes, pode ter sido pela situação que estávamos vivendo, os pacientes eles estavam muito nervosos, muito estressados, e como consequência, eles quebravam os dentes, porque eles apertavam os dentes, talvez, por nervosismo, enfim. E aí, uma professora minha comentou sobre a toxina botulínica com esse paciente. Ela indicou para um paciente neste curso de especialização que eu estava fazendo. E eu achei muito esquisito. Eu falei, Botox na endodontia? O que é isso? Porque Botox, para mim, era aquele produto que você colocava na cara e esticava o rosto do paciente, Sim, né? sim. Que tu ficava, o que a odontologia tem a ver com Botox? O que a endodontia tem a ver com Botox? E ela me explicou muito por cima na época, falou, não, a toxina botulínica, ela relaxa a musculatura, ela é usada de maneira terapêutica. Eu, nossa, interessante. E guardei essa informação. Sim. E aí me especializei em endodontia, comecei, né, minha vida profissional, né, com uma pós-graduação já no currículo. E aí, um tempo depois, pré-pandemia, vamos dizer assim, porque a gente divide a vida em pré-pandemia e pós-pandemia. Sim. Então, pré-pandemia, eu comecei a rever esse padrão de paciente. Pacientes nervosos, ansiosos e, como consequência, quebrando os dentes. E aí me instalou isso. Aquela professora falou de Botox, vou atrás desse procedimento. Porque eu entendi que era um procedimento que me auxiliava a tratar aquele paciente de uma melhor maneira. E aí fui atrás desse curso de toxina botulínica, né? Entender a parte terapêutica. Chegando nesse curso, além do módulo de toxina botulínica, também tinha um módulo de preenchimento facial, principalmente o preenchimento labial. E eu, nossa, que interessante, que coisa diferente, né? Além de tratar a questão terapêutica, também trabalhar com a estética. E eu comecei a olhar e falei, nossa, interessante. Só que eu tenho muita sede de conhecimento. Aquele curso que eu fiz de atualização era muito pouco. Você queria aprender mais? Eu queria aprender mais. Então, eu saí desse curso de atualização, que são cursos de 2, 3 dias. Eu falo que é curso para você aprender a fazer. E eu não consigo trabalhar dessa maneira. Então, foi atrás de conhecimento. Então, aí eu me inscrevi no curso de harmonização avançado. Sim. Que é toxina botulínica avançado, preenchimento,
lipo de papada mecânica, mas ainda, por mais que ele fosse um curso avançado, eu estava me sentindo limitada. Eu não estava. Você queria pesquisar e Eu estudar queria mais. pesquisar, estudar mais, e foi aí que foi começando essa sede de conhecimento, foi que me mostrou e me deu o condicionamento para me apaixonar pela especialização. E aí, fazendo esses cursinhos de atualização, cursinho de bichectomia, teve aquele boom da bichectomia? Sim, Que todo mundo queria tirar a todo mundo bochecha. queria tirar a bochecha. Todo mundo queria tirar a bochecha. Aí eu falei, eu fiz o curso de atualização. Aí a papada, fiz o curso da papada. Bioestimulador. Só que eram cursos muito curtos. Sim. E aí eu descobri e fiquei sabendo que o cirurgião dentista é a única profissão que pode se especializar, fazer uma pós-graduação em harmonização orofacial. E eu pensei, falei, não, uma pós-graduação já é uma bagagem maior. Sim. E aí eu comecei a fazer meu curso de pós-graduação, né? E me especializei na área. Então, minha paixão pela harmonização, a introdução da minha vida na harmonização, foi por uma necessidade de ir atrás de um melhor tratamento para o meu paciente que estava sentindo dor de dente. Sim. Só que aí eu abri um leque de oportunidades e hoje é o que eu mais amo fazer. Nota-se, eu tenho acompanhado o seu trabalho e percebe o seu talento para fazer as harmonizações, na realidade deixar mais bonito o que já é bonito, né? Então Exato. percebe-se que você é realmente uma profissional talentosa. Obrigada. E trabalha com amor naquilo que você faz e assim, isso é muito bom, saber que tem uma profissional especialista e que tem esse jeito de trabalhar. Porque muitos profissionais, eles não querem saber o quanto vai fazer aquele preenchimento, eles querem injetar uma ampola, 2 ampolas, 3 ampolas e faturar. Sim. E você, pelo que eu percebo, analisando o seu trabalho, acompanhando o seu trabalho pelas redes, você realmente trabalha com perfeição, colocando apenas aqui a quantidade que é necessária para harmonizar o que já é bonito. É o que eu tenho percebido, doutora. É realçar o que já é bonito, né? Realçar o que já é bonito. Tem uma outra coisa, eu ia perguntar para você, quando surgiu essa paixão, né, pela harmonização, mas você já acabou respondendo e de uma forma muito coerente, né, que veio, você queria sanar um problema da dor do dente de um paciente. Isso. E daí você foi fazendo suas pesquisas, estudando e chegou na harmonização facial. Isso. Né? Isso. Me corrija. Exatamente. Os termos que eu não sou da área, então não sei falar assim certinho como você. Quando a gente fala harmonização orofacial, engloba os dois. Sim. Então engloba o cirurgião dentista. O facial aí já tem outros profissionais que atuam nessa área. Então, sim. O que é, de fato, harmonização facial para você? E quais os maiores mitos que ainda existem sobre esse tema? A harmonização orofacial, ela é um conjunto de procedimentos que visa a melhoria e a harmonia da face, juntamente com a funcionalidade e a estética oral, né? Então, a gente precisa pensar na função oral e equilibrar tudo isso. Sim. Então, a especialidade ela não se resume somente em aplicação de toxina botulínica ou de preenchimento. É esse equilíbrio, é esse conjunto de procedimentos, que são vários. Temos bioestimuladores, temos fios de PDO, temos, enfim, vários tipos de procedimentos e técnicas. E eu acho que existem 2 mitos. Eu vou falar um mito que é da odontologia com relação à harmonização e da harmonização. Sim. Primeiramente é que o mito de que dentista não pode
fazer harmonização, trabalhar com estética. Muitas pessoas ainda pensam dessa maneira. Sim. Que o cirurgião dentista se resume a dente. E não, nós somos profissionais graduados em cabeça e pescoço, nós entendemos disso. Então, a harmonização entra dentro do nosso currículo, dentro da nossa grade. E o segundo mito é que a harmonização, só procura harmonização quem quer se padronizar, quem procura a perfeição, ou que procura... seguir um estilo. Ou seguir um estilo, uma tendência. Uma tendência. E a harmonização não se resume a isso. É muito pelo contrário. Eu falo muito que a gente precisa prestar atenção no nome que a gente está falando. Então, nós estamos falando harmonização. Não estamos falando padronização, demonização, enfim. A gente não está falando disso. A gente está falando de harmonizar. Então, quando você vê algo harmonizado, você vê algo equilibrado. Então, a gente precisa prestar atenção nisso. Então, acho que o maior mito é de que a harmonização é fútil ou é perfeita. Acho que é o maior mito. Muito bem, muito bem. Doutora Joyce Aires. Sim. Eu adoro falar o seu sobrenome. Doutora Joyce Aires. Mais uma pergunta que me deixou bastante curiosa. Sim. Como você enxerga a diferença entre transformar e harmonizar um rosto? Eu acho que a diferença em transformar e harmonizar é que quando a gente fala de transformação, eu penso, quando eu escuto essa palavra, de descaracterização. Exato. Tem a transformação que é, nossa, realçou e aquilo foi transformador para a pessoa, mas também tem aquele que transforma e não fica harmônico e fica exagerado. Então, quando transforma, pode ser uma mudança muito significativa e às vezes até definitiva. E quando fala de harmonização, é exatamente isso, o equilíbrio. Sim. O equilíbrio respeitando a individualização, né, a individualidade daquele paciente, respeitando a anatomia, respeitando as doses necessárias e seguras para se fazer um procedimento. Então, quando fala de harmonização, a principal palavra que vem à minha cabeça é equilíbrio. Importante. Importante equilibrar, porque eu penso que às vezes os pacientes querem exagerar, colocar demais para seguir o padrão. Isso. E muitas das vezes, aliás, já está até acontecendo, muitas pessoas estão retirando para poder voltar ao que era, porque já elas não se enxergam mais. Elas não se enxergavam antes. Elas, na verdade, elas não sabiam o que elas queriam. É verdade. Ou elas se comparavam a muitas pessoas. Sim. Então, você precisa entender, eu como profissional, né, no caso, preciso entender a individualidade daquele paciente. Eu preciso entender a necessidade, os objetivos, mas eu também, como profissional, preciso saber falar não. Sim. Porque eu preciso pôr o pé no chão e pôr o pé do meu paciente no chão. Porque às vezes ele fala, ai, eu queria a boca da Angelina Jolie. Eu também. Mas eu não tenho a estrutura da Angelina Jolie, eu não tenho a genética dela. Então eu preciso trabalhar com a minha realidade. E o que aconteceu muito foi exatamente isso, a padronização. Estava todo mundo com a mesma quantidade, todo mundo com o mesmo exagero, todo mundo com os mesmos procedimentos. E aí a pessoa começou a se enxergar e falou, não estou me vendo mais no espelho. E aí a harmonização começou a respeitar o nome que ela tem. Começou a ficar mais harmônica. As pessoas começaram a entender que não é só você inflar, injetar. Sim. Começou a entender o que é harmonizar. Sim. Muito bem. Muito bem. Doutora, o que significa para você trabalhar a beleza com uma abordagem mais holística e artística? Abordagem holística e artística é olhar para o paciente como um todo e não somente como um rosto ou um procedimento. Olhar o paciente... Eu tive uma professora na graduação que ela falava assim, odonto não é só dente. Você tem que entender que você está, sim, como dentista, tratando aquele dente. Só que aquele dente pertence a uma pessoa que sente dor.
Ele pertence a uma pessoa que sofre, uma pessoa que é feliz, uma pessoa que é amada. Então, quando você fala de um tratamento holístico, você tem que ver o todo. Sim. E não somente aquele procedimento, aquele lábio. É ver o paciente individualmente, porque ninguém é igual a ninguém, mas principalmente com respeito ao todo que ele é e único que ele é. Único que ele é. Muito bem, bonitas palavras, e é realmente isso. Às vezes o paciente nem sabe muito bem o que ele quer. Exato. Às vezes ele vai por um impulso, porque viu alguém de uma forma, Porque deu certo. porque deu pro certo. vizinho. Talvez naquele momento ele nem esteja se enxergando, ele esteja buscando uma imagem que não é a dele, né? Exato. E com essas palavras que você acabou de falar, eu acho que é isso, tem tudo a ver, e você deve sim seguir dessa maneira, orientando os pacientes, colocando eles com um pezinho no chão, né? Exato. Olha, você tem sua beleza, vamos harmonizar apenas para realçar, e realmente colocar o cliente no centro, né? Exato. Porque ele é único, ele Exato. é especial, como você acabou de falar. Exato. Muito bem, doutora. Agora me diga uma coisa. Se você pudesse dar um conselho para quem está buscando melhorar a aparência, mas sem perder sua identidade, qual seria? Eu acho que o principal conselho é quando você decidir fazer sua harmonização, né? Sim. Você procurar um profissional que seja qualificado na área, né? Que Sim. estudou para aquilo, que treinou para fazer esse procedimento. Eu tô falando dos procedimentos, mas o procedimento mesmo, né? Sim. Então, procurar um profissional que se qualificou, que estudou, que treinou. Mas eu acho que, sobretudo isso, além disso, né? Um profissional que respeite a sua individualidade. Sabe quando a gente é criança e a mãe fala, você não é todo mundo? Sim. Exatamente, você não é todo mundo. Então, procure um profissional que te trate como único e não como todo mundo. Sim. E que não te padronize e te coloque numa caixinha. Sim. Um profissional que te respeita, que saiba falar não, que nem eu falei. Sim. E para o profissional, se eu pudesse dar um conselho, estude, se especialize, se qualifique. Porque erro acontece com quem faz. Mas a diferença entre uma pessoa qualificada e que está preparada é porque ela sabe resolver. Exato. Então, para o profissional se qualifique e para o paciente pesquise e se trate como único. Se trate, não se padronize, não coloque-se na caixinha do sou igual. Não, Sim. não é. Irmãos gêmeos não são iguais. Exato. O procedimento no irmão gêmeo pode ser um vive de uma maneira, um tem um hábito, então a indicação dos procedimentos vão ser diferentes. Então se trate como único, porque você é. Muito bom. Olha, para você que está aí nos ouvindo, isso é super importante. Se você tem o desejo de fazer uma harmonização facial, de mudar pequenas coisas em você, faça, mas, por favor, pesquise, faça com um profissional qualificado, faça com um especialista, não entre numa primeira porta que você vê que está oferecendo preços super baixos, porque muitas vezes a qualidade desses materiais não são as ideais. Então, por favor, é uma questão de saúde, né? Então, procure um especialista, uma pessoa assim que tenha que primeiramente te respeite, que vá fazer realmente aquilo que vai fazer a diferença na sua face, no seu rosto, que você fique com a autoestima super elevada, bonita, maravilhosa, com aquele nariz lindo, que, aliás, a doutora Joyce, eu não sei o que ela faz, porque o nariz... ela põe a mão no nariz, fica lindíssimo, fica maravilhoso. Doutora Joyce. Antes, lembrando que saúde começa pela boca.
tá? Então, antes de fazer o narizinho, fazer o botox, vê lá se sua limpezinha tá em dia, se seu sorriso tá bonitinho, tá harmônico, aí depois a gente Exato. vai pra estética. Isso é super importante, né? Saúde Porque começa às vezes pela boca. você cuida do nariz, da bochecha, do botox e o dente. Oh, cadê? O dente, você tem que ter um sorriso bonito, o dente tratado. E você sabe que aqui eu pedi para fazer uma pesquisa há uns 5 anos atrás aqui em São Carlos. Não sei por que eu pedi essa pesquisa. Eu acho que era para falar sobre imóveis, mas se acabamos... Ah, lembrei. Estávamos fazendo uma parceria com um profissional da área e a gente começou a perguntar se as pessoas iam ao dentista. Então, só na região do Cidade Araci, na época, 85% da população não ia ao dentista. Eu tenho essa pesquisa em mãos. Então, por favor, fiquem belíssimos, lindos e lindas, mas não esqueçam de ir ao dentista. Doutora Joyce Aires, você é maravilhosa e tem um presente para te dar. Porque, como nós falamos no outro podcast, todos os nossos convidados especiais receberão um presente super especial. Eba! Este é para você. Posso abrir? Pode, claro, pode Vamos abrir. ver. Enquanto isso, eu vou falar para vocês que está aí nos ouvindo que a Maria Aires em Revista, a essência dela é isso. A gente traz as matérias na Maria Aires em Revista e o Fala Maria, ele vem consolidar isso. Então, a doutora Joyce, ela saiu com uma matéria belíssima na nossa edição passada da Maria Aires em Revista e hoje ela está aqui conosco, muito orgulhosa de você estar aqui, conversando com a gente, trazendo informação importante para vocês. Então, eu agradeço a todos que nos ouviram e que teremos mais episódios, com toda certeza. Obrigada, doutora Joyce, e curta o seu presente. Ah, lindíssimo. Eu que agradeço pelo convite. Estou super emocionada de estar aqui com a Maria, vulgo minha mãe. E se eu sou essa profissional que você tanto elogiou, com certeza a maior porcentagem é culpa sua. Bom, então Obrigada. também não vamos perder a oportunidade. Avenida São Carlos, 3036. Muito bem, gente. Brincadeira, mas até o próximo episódio. Tchau, tchau. E foi excelente.